Cara, quando eu saí dessa empresa, e montei uma loja de suplemento. Eu falei assim, peraí, essa loja de suplemento não pode me bancar. Eu sou profissional da área. Eu sou um bom profissional da área. Pô, eu já tinha muita especialidade em química. Fui pro mercado. Fui fazer uma auditoria, fui dar consultoria, fui fazer uma auditoria de sistema de qualidade numa indústria. Cheguei na indústria, pô, já fui muito criticado por isso. Vou falar aqui de novo, mas vou tomar hate. Cheguei na indústria, tá? Quando eu chego na indústria, o químico responsável tá de ponta cabeça no laboratório dele. De ponta cabeça. Fui contratado para organizar todos os processos e sistematizar ISO 9000. 3 meses de consultoria. Estou trabalhando com ele, batendo papo comigo, conversando. Aí ele falou assim, de vez em quando eu almoçava com ele. Aí, numa das vezes que ele estava almoçando comigo, ele chegou para mim, para se aparecer, como o pessoal usa o termo, e falou o salário dele para mim. Eu falei para ele, pô, eu ganhava tanto. Ele falou, aqui eu ganho tanto. Quando ele falou o salário dele para mim, cara, ele ganhava muito bem. Para ser tão desleixado com o trabalho dele. Mas ele ganhava muito bem. Ele tinha um pacotinho de bala na mesa dele. Aí eu descobri por que o pacotinho de bala. Porque depois do almoço, eu olhei e falei assim, tá entendido. Ele não vai conseguir organizar. Organizei todo o setor. Deixei o setor totalmente alinhado. Terminado a consultoria, cheguei para os sócios, para os diretores, e falei assim, olha, tá tudo organizado, mas eu tenho uma proposta para vocês. Se vocês quiserem, eu trabalho de funcionário para vocês. Eu assumo a responsabilidade técnica da empresa. Qual foi a visão que você teve aí? A visão era o cargo dele. Entendi. Por isso que a galera bate em mim toda vez que eu conto essa história. Mas não é o cargo dele pela inveja. É o cargo dele por me sentir mais capaz do que ele de fazer algo. Te entendo. Entende? Eu já tive isso também. Meu amigo, a minha situação, da onde eu vim, da necessidade que eu vim, para mim, oportunidade é um baixinho careca que passa correndo. Eu tinha ali a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Eu mostrei. Eu tinha ali a oportunidade de ter um emprego e eu com um filho de 10 meses, numa situação terrível. E o cara cagando pro trabalho dele. Eu falei, se vocês quiserem, eu trabalho de funcionário. Não tenho interesse em manter meu trabalho como consultoria. Eu quero um emprego. Preciso do emprego, preciso de segurança na situação que eu estou agora. Uhum. E aí fui embora. Passado uns 2 meses, ela me ligou. Eram 2 sócios. Me ligou e falou assim, vamos almoçar? Vamos. Almocei com os 2 sócios, falou assim, você está contratado. Demitiram ele, me colocaram no lugar. Aí eu consegui sistematizar a empresa inteira. Conquistamos, na época, o sistema ISO 9000. Funcionário dessa empresa. Com uma loja de suplemento. Falei, opa, aqui agora, com esse salário, com essa grana, com esse emprego, eu consigo manter minhas contas. E aí, dinheiro na loja de suplemento. Segunda loja de suplemento. Com dinheiro feito da primeira. Uhum. Terceira loja de suplemento. Com dinheiro feito das 2. Durante 5 anos das minhas lojas, eu praticamente não fiz retirada nenhuma. Só deixando o dinheiro lá. Eu fiquei viciado em estoque. Comprava só à vista. Fui girando. E aí foi muito interessante, porque com 22 anos de idade, eu estava nesse perrengue. Com 22 anos de idade, mais ou menos, para 23 anos eu estava nesse perrengue. E aí tive todo um processo de término com a mãe do meu filho, tudo tal. Não tinha onde morar. Fui morar de favor no porão de uma academia. Então eu cheguei num momento que eu estava ferrado, devendo, cheque sem fundo, caramba 4, com meus 20 e poucos anos. Com 27 eu já tinha feito meu primeiro milhão. Só que é 1 milhão, com o dólar a 1,80. Não é esse milhão sem vergonha de agora. Sim. De dólar a 5,40. Sim. Com 30 anos de idade eu comprei 50% da fábrica. Que eu era funcionário.
50. Então, eu fiz em 7 anos, eu fiz uma jornada que talvez as pessoas demorariam a vida inteira. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas de suplementos e uma distribuidora. O meu diretor não queria mais trabalhar. Negociou as ações dele com o grupo alemão. A minha diretora interviu e não permitiu. Porque ela tinha uma cláusula no contrato social que ela tinha que concordar quem era o novo sócio. Ok. E ela jogou as bases para fazer ele negociar comigo. Mas ele não acreditava que eu tinha esse dinheiro. Eu era funcionário dele. E você estava lá só acumulando. E aí muitas pessoas me perguntam, Renato, por que você continuava como funcionário da indústria? Boa pergunta. Por quê? Eu juro para você, eu não sabia te explicar. Às vezes eu falava, por exemplo, na época, para minha namorada na época, eu falava assim, cara, eu não sei por quê, mas eu não consigo deixar. Eu administrava, chegou um momento na indústria que eu trabalhava meio período só. Trabalhava das 7h30 até o meio-dia, meio período. E eles aceitaram essa condição para que eu pudesse me dedicar às minhas outras áreas, mas eu não conseguia me desligar. Um motivo que pesava muito era a minha sócia. Nós éramos muito amigos. Okay. E eu tinha uma gratidão por ela, que era uma coisa assustadora. Uhum. Porque no momento que eu estava mais ferrado na minha vida, ela tirou o químico dela, que estava lá há quase 10 anos, e me colocou no lugar e acreditou em mim. Uhum. Então eu tinha uma dívida de gratidão. E eu presenciava a guerra entre os sócios. Eles viviam em guerra. E eu era o aliado dela. Então muito por ela, por gratidão a ela. Pois bem, sentei, negociei com o homem e tinha o dinheiro. Sabe o que é interessante, Joel? A história dele é muito legal. Ele dizia, já aproximadamente uns 5 anos, que quando ele fizesse 60 ele ia morrer, que ele ia se aposentar. 60 anos de idade eu não trabalho mais. Ele vendeu para mim a empresa com 59. Ele fazia um calendário, todo dia ele fazia um X de aposentadoria. Ele vendeu a empresa para mim, ele tinha 59 anos de idade. 59. Terminei de pagar ele, demorei 1 ano, uma série de negociações, tudo. Terminei de pagar ele, ele morreu faltando 1 semana para fazer 60 anos. Faltava 1 semana para o meu ex-diretor fazer 60 anos e ele morreu. E ele profetizava, com 60 anos eu não trabalho mais. Esquisito, né? Mas me tornei sócio da empresa com 30 anos de idade. Aí todo mundo achava que era o filho da dona, né? 30 anos de idade, vai ter sócio de uma indústria. Achavam que era o filho dela. Até hoje, quando eu vou visitar no condomínio onde ela mora, eles falam assim, filho da dona Roseli ali, ó. Minha sócia é brilhante, cara. Tem 71 anos de idade. Trabalha mais do que nós dois juntos. Que maravilha. Começa às 4h30, termina às 8h30 da noite. E não tem quem tire a rotina dela. Faz o que gosta, faz o que quer. Uau. 4h30? 4h30 ela tá de pé. Desliga o computador 8h30 da noite. 9h30, depende do dia. 71? Workaholic total. 71. E vai bem. Funcionando. Uma máquina. Máquina. Se eu colocar ela aqui, você não acompanha o raciocínio dela, de tão rápida que ela é. Que maravilha. Aí você fala assim, pô, Renato, como ela é? Multimilionária. Ela tem empresa desde 85. Como é que ela gasta o dinheiro dela? Ela não gasta. Pô, que vida triste ela tem. Tem certeza? Pergunta pra ela. Pergunta pra ela. Felicidade é algo muito relativo.